Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O relator e autor do substitutivo da medida provisória sobre o saneamento aprovada na comissão mista, senador Tasso Gereissati, afirmou que saneamento é o único setor da infraestrutura do país em que ainda vivemos na Idade Média. Avançamos em comunicação, eletricidade, rodovias, mas não temos esgoto. Pelo texto aprovado, a União foi autorizada a participar de um fundo para financiar serviços técnicos especializados para o setor. E a regulamentação de águas e esgotos, hoje uma atribuição dos municípios, passa a ser responsabilidade do governo federal, através da ANA, a Agência Nacional de Águas. Ela ficaria responsável por regular as tarifas cobradas e estabelecer mecanismos de subsídio para populações de baixa renda. Já os contratos de saneamento passariam a ser estabelecidos por meio de licitações, facilitando a criação de parcerias público-privadas. A oposição acusa o governo de privatizar o setor do saneamento no país. Um dos parlamentares mais envolvidos com essa causa, o deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Eu queria começar justamente por essa questão final aí que eu coloquei. Essa acusação da oposição procede? Esse texto aprovado facilita a privatização do setor? A oposição a esse tema em específico entende que devemos preservar um espaço de mercado para as concessionárias públicas, empresas de economia mista, geralmente de propriedade dos estados. Eu entendo completamente diferente. Há décadas nós estabelecemos essa política e os números de hoje comprovam que não deram resultados. Nós não temos que pensar na empresa pública, nós temos que pensar no saneamento, nos índices de saneamento. Veja bem, o Brasil, que é a nona economia do mundo, que é um estado que se desenvolve, que tem inúmeros potenciais, né, encontra-se de nona economia do mundo na posição 62ª, quando nós falamos aí na quantidade de saneamento. Então é evidente a necessidade de investimentos nesse setor e a MP 868, que é do final de 2018, que foi aprovada o seu relatório e agora caminhará para plenário, né, prevê a questão de simplificar esse processo e tornar mais competitivo. Pois é, aqui no corredor do anexo 2 da Câmara, nesse momento está aberta uma exposição sobre a questão do saneamento e os números chegam a ser estarrecedores. Quer dizer, como é que o país chegou a esse ponto ou não lutou? O que brecou os investimentos, um trabalho, uma atenção maior para essa área tão importante do ponto de vista até da saúde pública, deputado? Primeiro é qualificar a área, né? Justamente como você coloca, Paulo, é uma área de saúde pública. Né? Além de ser uma obra de infraestrutura, um investimento em infraestrutura, encarado como um negócio, todo o recurso investido em saneamento ele é economizado em outras áreas. Porém, ao longo dos anos, e como o Brasil tem um histórico de deficiência em várias áreas, ele foi relegado a ficar no último lugar da fila pelos gestores e prefeitos. A gente ouve a cada eleição o pessoal falando assim, olha, esse negócio de esgoto, isso é enterro de voto. Não investe nisso não, porque esgoto ninguém vê. É uma prática... Eleitor não valoriza. Infelizmente usual, né? O dia a dia do Brasil prevê que a obra causa transtorno para as pessoas e faz com que os gestores municipais não abracem a ideia. Então nós temos que mudar esse quadro. Eu entendo que a nova safra de gestores, tanto municipais estão mais atentos, mais sensíveis à importância do tema e à própria população, né? Veja bem, pesquisa até que a CNI fez, a Confederação da Indústria, o setor produtivo brasileiro está olhando, né, para o saneamento como uma coisa importante e um dos pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável, para a retomada do desenvolvimento econômico, para o crescimento com qualidade de vida. Quando nós vamos atrair investimentos estrangeiros, por exemplo, as empresas fazem um checklist de várias situações, dentre elas o potencial da cidade em cuidar do seu desenvolvimento sustentável com um olhar especial
ao saneamento, aos resíduos sólidos, que também são tema do texto aprovado, do relatório aprovado do senador Tasso Gereissati na comissão mista entre a Câmara e o Senado, que trata do assunto. Agora, deputado, olhando de forma extremamente realista, a gente observa o seguinte, como eu já me referi, quer dizer, a classe política ao longo dos anos não teve muita sensibilidade, até pelo pouco retorno eleitoral, digamos assim, que esse tema ainda tinha, né? O eleitor não vê a obra que está debaixo do chão, embora ela seja estrategicamente importante do ponto de vista de saúde pública, etc. A entrada da iniciativa privada não supriria essa desatenção do setor público? E aí terminaria por resolver ou então encaminhar uma solução para esse problema? É que nós temos vários Brasis, né? Tem municípios onde o CAPEX, o retorno econômico desse investimento é atrativo. Então, evidentemente, também tem esse parênteses que deve ser feito, a iniciativa privada vai se voltar onde dá lucro. Claro. É a essência do seu negócio, né? E o poder público tem que encontrar formas de auxiliar, e isso também vale para as companhias estaduais, os menores municípios, que são a imensa maioria, né, do território brasileiro. O Brasil é um país de interior que precisa discutir um modelo também tecnológico, um modelo que a conta possa fechar e dê o resultado nesse investimento. Então, há ainda fora a regulamentação legal, que a MP prevê, nós temos que desenvolver tecnologias e formas de fazer o saneamento acontecer de fato no dia a dia das pessoas. A gente observa, porque um país como o Brasil está com, entre os números que a gente observou aqui, que sua assessoria forneceu, cerca de 100 milhões de pessoas vivem em pleno século XXI em ambiente insalubre, totalmente vulnerável a doenças que poderiam ser facilmente evitadas. Essa MP, tal como ela foi aprovada, a seu ver, ela cumpre a função ou ela mereceria alguma legislação complementar ainda? Eu creio que ela evolui, Paulo. Ela evolui quando você é obrigado a fazer um chamamento público e dá oportunidade para a iniciativa privada fazer a sua proposta. Pode acontecer que ninguém queira investir, então abre espaço também para os contratos de programa, que é uma área importante, onde não apareceu o interessado para a concessão, mas vai dar margem para que onde há mercado, de fato, seja feito. Isso é a realidade das grandes cidades brasileiras. Tem mercado para fazer, dá de fechar a conta, é um bom negócio, mesmo para a companhia estadual, mas acaba não fazendo por inúmeros problemas. No mix desse negócio, no blend, né, a água é muito melhor financeiramente, porque é mais barato tratar a água distribuída do que recolher, né, o resíduo aí do esgoto, levar para uma estação, tratar, dar o tratamento adequado, devolver à natureza de uma forma útil. Então, são realidades, como eu faço questão de citar, o Brasil tem muitas facetas que precisam ser encaradas, mas eu tenho expectativa que a MP desburocratiza. Um dos grandes entraves do Brasil é simplificar os processos e torna o mercado mais livre, competitivo, e isso gera automaticamente, num ciclo virtuoso, mais competitividade dos players, sejam públicos, privados, municipais. Não é que a MP está entregando para o setor privado, muito pelo contrário. O meu município, eu sou de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, lá o concessionário é municipal, é o Serviço Municipal de Água e Esgoto, um município de 160, 170 mil habitantes, né, e que tem 85% de saneamento, de esgoto tratado, com recursos próprios, recursos advindos de crédito para o município. Então, quando há vontade, né, como eu conheço municípios pequenos que são feitos, sobre a redução de doenças de transmissão hídrica, são bons números? São visíveis, são significativos. Há tabelas e metodologias estipuladas mundialmente nas diversas manifestações de problemas de saúde que acontecem nesse sentido, e é um investimento que a sociedade merece. Deputado, durante os debates, a oposição, eu vi aqui que o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, acrescentou que, aspas, sem os contratos de programa, a maioria das cidades teria que apelar para a privatização dos serviços, pois não teriam condições de fazê-lo por esforços próprios.
E para ele esse seria o verdadeiro objetivo da medida, a privatização. O que são esses contratos de programa? E será que é isso mesmo? Será que o objetivo é a privatização? Como é que funciona hoje na prática? A possibilidade do prefeito em exercício estipular o contrato de programa com a Companhia Pública de Economia Mista, geralmente de propriedade dos estados brasileiros, sem fazer uma licitação onde poderia haver um outro interessado. Então é uma reserva de mercado, né, para essas companhias. Eu entendo que essas companhias desbravaram o mercado, levaram água para o interior dos estados quando não tinha. Porém, nós estamos num momento que a pergunta que permeia o cenário é a seguinte: vamos fazer o saneamento ou vamos financiar a ineficiência? Né? Então, eu entendo que tem que, mesmo sendo público, eu dei exemplo agora público competitivo de resultado, elas têm que se adequar ao momento que nós vivemos, não a sociedade se adequar ao momento e ao tempo de investimento estipulado pelas concessionárias estaduais. O que a sua Santa Catarina pode esperar com a aprovação de uma medida como essa? E agora tratando especificamente do seu estado. Essa medida, o nosso estado, até fazendo uma contextualização, é um estado que tem índices invejáveis de educação, de saúde, de desenvolvimento econômico, distribuição de renda, porém, quando o assunto é saneamento, é uma outra realidade. Nós temos apenas... Não diferente do resto do país. Não diferente do resto do país, né, abaixo da média de muitos e muitos estados, onde nós temos apenas 20,9% das residências com um sistema certificado de saneamento. Tem muita fossa e filtro, que são sistemas paliativos, que também ajudam, mas não são certificados. O caminho é longo ainda. Eu espero que um estado pujante tenha condição de financiar o seu desenvolvimento no saneamento também, a partir da simplificação das regras que agora encaminham para o plenário e que devem ser aprovadas. Deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre. Obrigado, Paulo, e à disposição para informar. Você de casa, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.